Olá, que Deus abençoe grandemente sua vida. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a oração do meio-dia e também para passarmos para você uma ideia, uma imagem daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E por que nós não falarmos? Por que não falarmos dos heróis da fé, né? Falei já sobre Abraão, falei sobre Noé e nós vamos falar sobre muitos outros homens de Deus que realmente viveram a imagem e semelhança de Deus. Eu estou tentando fazer uma sequência, mas às vezes não dá para fazer uma sequência porque tem muitos outros homens e mulheres de Deus, heróis da fé, que vieram depois de Noé, Abraão, e eu quero falar hoje sobre Moisés, certo? Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador do povo do Egito. O povo de Deus estava sofrendo, já escravizado por 400 anos. Isso mesmo, muitos anos. O povo não tinha liberdade, o povo não tinha família, eram escravos. Por que eram escravos? Porque estavam vivendo uma vida errada perante a Deus e Deus os entregou ao seu sofrimento. Quando uma pessoa está sofrendo, seja qual for o sofrimento que ela está passando, sendo escravizada por uma doença, por um mal, por um vício, é porque ela está fazendo o que é mal perante a Deus. Ela deixou de viver a imagem, de ser a imagem e viver e ser a semelhança de Deus. E aí o mal entra. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva e os demais que vieram depois deles, que seguiram a palavra negativa que o próprio diabo semeou quando ele tentou Adão e Eva e os fez desacreditar a palavra de Deus. Eles perderam aquela unção, aquela imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, novamente nós adquirimos essa unção, a direção do Espírito Santo, para que possamos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E quem foi Moisés? Moisés foi um garotinho que era para ter sido assassinado quando o faraó ordenou que matassem as crianças recém-nascidas. Por quê? Por que ele ordenou? Porque ele viu que os filhos das escravas hebreias, eles nasciam fortes, nasciam guris fortes. Então, o medo que ele tinha de que esses homens, esses garotos crescessem, se tornassem homens tementes a Deus, povo forte, nação escolhida de Deus. Porque aqueles que são escolhidos por Deus, eles se tornam fortes. Aqueles que escolhem a Deus, que aceitam a escolha de Deus para a vida deles, se tornam fortes. Então ele diz para as parteiras que matassem aquelas crianças que nascessem, os homens, deixassem as mulheres viver. E elas não tiveram coragem de fazer isso, então ordenou que matassem as crianças, os homens, os bebês, meninos que nascessem. Mas a mãe de Moisés, quando soube disso, Moisés era recém-nascido, fez um cesto, calafetou com betume, colocou naquele cesto o bebê, jogou no rio Nilo, e nós sabemos já da história que Moisés se criou na casa de Faraó. Foi criado pela filha de Faraó e ele seria o próximo Faraó. Até que ele descobriu que ele não era um egípcio, mas que era um hebreu. Então, e nós acompanhando a história de Moisés, nós sabemos que ele foi o libertador que o povo de Deus tanto clamou. E então Deus fez com que Moisés crescesse ali no Egito, conhecesse todas as leis daquele povo. Mas aí depois Deus fez com que ele reconhecesse, soubesse que ele não era um egípcio, mas que era um libertador. Ele foi para o deserto, se preparou, voltou. Deus o enviou, fez sinais através das 10 pragas. Então, quando Moisés estava já agora
manifestando a imagem e a semelhança de Deus, porque o que ele falava acontecia. E então, Moisés libertou aquele povo. Deus libertou através de Moisés. E eles saíram depois da 10ª praga. Quando chegaram próximo ao Mar Vermelho, então Moisés começou a clamar a Deus porque não havia uma saída, o faraó vinha perseguindo e havia o Mar Vermelho. E Deus falou: agora você vai tocar nas águas, você vai manifestar minha imagem, a minha semelhança. Quando você estender o cajado sobre as águas, o cajado que eu te dei, o mar vai se abrir. E Moisés assim fez e o povo passou. Amém? Esse Deus que nós pedimos a Ele para abençoar você, esse Deus que você crê, esse Deus que nós apresentamos a você. E nós vamos orar agora para que, em nome de Jesus, você tenha o Deus de Moisés, você tenha o Deus da Bíblia que vai abrir os mares de problemas que estão na sua frente e você vai passar em terra seca, tá certo? Eu fiz aqui um resumozinho para você entender e nós vamos orar agora. Prepare o seu coração, seu copo com água, porque é momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai querido e Pai amado, o Senhor é o mesmo Deus de Moisés, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Hoje não temos Moisés, hoje não temos Abraão, não temos Jacó, não temos Isaac, nós temos homens e mulheres de Deus, meu Pai, dos dias presentes hoje. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar. Faça desta pessoa um Moisés, meu Pai, que não vai olhar para as perseguições de Faraó, que significa as perseguições do diabo, as perseguições que o inimigo traz contra ela, que ela não venha olhar para os mares de problemas que ela tem enfrentado, mas que ela venha olhar pela fé. E que ela pegue, meu Pai, esse cajado que ela tem, que é a fé, e toque nessas águas, nesse mar de problemas, que ele se abra. E ela venha passar em terra seca e possa chegar, meu Pai, à terra prometida, que é a terra que emana leite e mel. Pai querido e Pai amado, eu entrego nas tuas mãos a vida do teu povo. Cura o que está doente, liberta essa pessoa, transforma a vida dela, que haja testemunhos, que haja uma mudança da vida dessa pessoa, que haja a manifestação do teu poder. Eu os entrego nas tuas mãos e declaro abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Amém? Beba dessa água, você já está abençoado. Sua vida já está transformada. Creia nisso, tá certo? Voltaremos amanhã. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe seu like e ative o sininho de notificação. Fique com Deus e até amanhã.